Oi, Termanas está de volta com o nosso querido Padre Abério. Que prazer que está sendo em recebê-lo aqui depois de tanto tempo, né, Pri? Padre, vamos lá. O senhor está aí diariamente acompanhando as dores, as perdas, os recomeços das pessoas. E o que o senhor aprendeu sobre a natureza humana convivendo tão de perto com tudo isso? Pergunta boa e difícil ao mesmo tempo. O que a gente aprende é que o ser humano não é uma fórmula matemática, né? Nunca, você sabe, você nunca vai entender de verdade ou vai entender o ser humano, por mais que você ache que entende, por mais que você compreenda, você não compreende. E o ser humano é um universo, né? Cada um é um universo à parte, né? E você, nem a filosofia, nem a teologia, nem a psicologia, nem a antropologia vai conseguir decifrar ou entender completamente esse universo que é o ser humano. E a gente não entende, né? Não entende. E bonito é isso, né? Quando a pessoa consegue perceber que ela é muito mais do que qualquer coisa, né? É muito mais do que qualquer coisa. Ela é mais que um consumidor, ela é mais que um telespectador, ela é mais que um número, é mais que uma idade, é mais que uma profissão. A gente não pode se definir ou se reduzir ou se limitar, né, pela idade, ou simplesmente pelo nome da família, ou simplesmente pela profissão. Então, até eu já vi algo muito interessante nesse ponto, né? Quando a pessoa pergunta, quem é você? A pessoa fala, eu sou fulano, sou advogado. Fala, mas não estou perguntando... O que você faz, o que você faz, a sua profissão. Estou perguntando, quem é você? Né? E se perguntar isso, quem sou eu? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu além do meu sacerdócio, além das minhas tarefas, além daquilo que eu realizo, além da minha idade, além do meu tamanho, além do meu peso, além da minha convicção política, além de tudo quem eu sou. E a gente pode ir sempre mais além, né? Sempre mais além. Porque quando você se limita demais, você é dominado por alguém. Você é manipulado por alguém. Então, as pessoas que manipulam, coloco todo mundo no mesmo balaio, né? Então, todos esses vão ser o meu consumidor, porque todos esses vão gostar desse produto, ou todos esses vão aceitar a minha proposta, porque eu vou falar assim, dessa forma. Então, e quando você se descobre que você é mais, que você é um universo, que você é alguém além, que você é filho de Deus, e ser filho de Deus não é simplesmente ter uma religião, é você ser filho de Deus, que é o poderoso, o maravilhoso, o Senhor de tudo, do universo, e você é filho dele, ou seja, você participa, né, dessa divindade de Deus. Então, não significa que você é só um religioso, um devoto, não significa que você participa da divindade de Deus, que você vai sempre além, você é sempre mais, e cada um de nós é sempre mais também. A gente, apesar de estar limitado no tempo, no espaço, estar limitado pelo nosso corpo, a gente está ilimitado pela nossa capacidade de conhecer, de ir, de crescer, de imaginar, de pensar, de descobrir novas coisas, de sentir. A gente é ilimitado. Então, quando você se valoriza mais como ser humano e sabe que você é mais do que qualquer coisa, você é mais que um número de uma pessoa que vai lá para votar em fulano ou ciclano, que você é mais do que um número que vai lá para comprar o produto tal, que você é mais do que simplesmente uma pessoa que vai exercer uma profissão qualquer, seja ela qual for, importante ou não, bem remunerado ou não, mas você é mais do que aquilo. Quando você começa a entender isso, a sua vida ganha uma proporção maior. Então, se alguém vem me procurar, eu não posso pensar,
Ai, não, é a mesma coisa, é aquele mesmo caso, o mesmo problema. É o mesmo problema. A mulher com problema do marido, o marido que não dá atenção, o marido que é grosso, a mulher que pensa em separar, mas não tem coragem de separar, ou por questão religiosa, ou por questão econômica. Se eu olhar para aquela pessoa e dizer, é a mesma pessoa que me visita sempre com a mesma história. Não, é uma outra pessoa, talvez com uma história parecida, mas é um outro ser humano, é uma outra pessoa, é alguém que tem dentro de si um universo inteiro e como ajudar essa pessoa. Se eu olhar para ela como alguém e ela traz um problema, ela traz a mesma fórmula e eu tenho uma mesma solução. Então, ela está querendo resolver a questão matemática de equação, eu tenho a resposta aqui conforme o matemático tal, o filósofo tal, vou passar para ela e pronto. E vai dar certo, vai dar certo. É um desafio que a gente tem, né? Não vai dar certo. Pode ser que não dê certo. E com certeza não vai dar certo. Se eu não olhar para aquela pessoa como única, como uma única luz, como uma pessoa única, como alguém que tem Deus em si, que é Deus também. Não é Deus na plenitude, mas é Deus que participa da divindade, né? Como diz a palavra, vocês são Deus. Então eu tenho que olhar para aquela pessoa assim. E aí o desafio maior que a gente tem é isso, né? É ajudar cada pessoa como se fosse uma pessoa diferente, não diferente, mas como se fosse não um caso parecido ou igual ao outro. Às vezes até mas aquela pessoa é única e autêntica, né? Não sei se eu respondi a pergunta, super, mas... E agora a gente entra na questão do contexto, né, padre? A gente vive cada vez mais ansioso, cada vez mais preocupado, cada vez mais irritado, cheio de informação picotada chegando, né, nos vídeos, nas redes sociais, no grupinho do WhatsApp. Um tempo de muito ódio, de muita mágoa, de muita guerra, de falta, às vezes, de perspectiva de que um dia as coisas vão melhorar um pouquinho, né? Como é que a fé pode ajudar a gente a sobreviver a tudo isso? Eu escrevi uma vez um artiguinho, uma mensagem num dos livros que eu perguntava o que é mais importante. O que é mais importante? É o bem material? Não, o que é mais importante? E eliminando um monte de coisa. Né? O que é mais importante? Alguém vai dizer a saúde. Não é a saúde. O mais importante é a fé. Né? Porque mesmo que você não tenha saúde, você tem fé para vencer o seu problema de saúde. Então, a fé é algo importantíssimo, mas vamos entender o que é fé, né? Porque às vezes a gente acha que fé é eu ir lá na Aparecida, fazer uma promessa, né? Atravessar a ponte, atravessar joelhos. Ou fé é eu ter uma religião, seja ela qual for, ou simplesmente, não que eu não tenha fé e não possa ter religião, não é isso. Não que eu tenha fé e não possa ir em Aparecida, mas a fé é muito mais do que isso. Ou a fé que é uma devoção a um santo qualquer, ou a fé é porque eu acredito em Deus, porque eu confio em Deus. A fé é algo que nos conecta com Deus. Né? Não é simplesmente eu acreditar em Deus e saber que Ele vai me ajudar. E saber que também isso, né? Ele vai me ajudar. Mas a fé é muito mais do que isso, né? A fé é aquilo que me transcende. Como eu já estava falando no início da pergunta anterior, né? A fé é aquilo que me faz ir além do mundo, além das coisas, além dos meus problemas, além das minhas dores, além de tudo, que me faz perceber algo maior. É como se mas como se eu saísse de mim mesmo e subisse e olhasse tudo lá de cima, percebesse, nossa, como tudo é pequenininho, como aquele problema que eu tenho ali é pequeno demais, né? Como eu estou ali preocupado porque não estou conseguindo me dar bem com o meu chefe, o meu relacionamento não está legal, eu estou endividado, mas aquilo lá é tão pequeno diante de
tudo, diante da grandeza do ser humano, do que ele possa ser e essa conectividade com Deus. Então, a fé é aquilo que me ajuda a enxergar além do meu problema, perceber além do meu problema, além da minha angústia, além da minha tristeza, além da minha dor, além da minha doença, que existe algo mais do que tudo isso, né? Então, ter fé é realmente você transcender, você ir além. Então, quando eu tenho, voltando, né, eu tenho a fé, somente eu acredito, vou pedir um emprego. Que maravilha, tudo bem, posso pedir um emprego. A minha fé me ajudou a conseguir um emprego. A minha fé me ajudou a conseguir uma cura. A minha fé me ajudou a prosperar financeiramente. A minha fé me ajudou no relacionamento. Sim, ajudou. Mas a fé não é isso. A fé está além de tudo isso. Porque como é que eu posso, com a minha fé, fazer uma oração, uma novena, pedir a Deus que me ajude a conseguir um emprego? E se eu não conseguir um emprego, eu vou perder minha fé? E se eu pedir a cura da doença e eu não for curado, eu continuar com aquela dor, com aquele câncer, com aquela doença, e o médico dizer, olha, você só tem 1 mês, 6 meses de vida, eu vou perder a minha fé? A fé não é barganha, né? Não é. Não é barganha. Se eu pedir pelo meu relacionamento, pelo meu casamento, o casamento não deu certo, eu perdi a minha fé? Então a fé é algo maior do que tudo isso. É algo que vai nos ajudar, inclusive, a enfrentar os nossos problemas, não de resolvê-los somente. Às vezes ela nos ajuda a resolver, claro, mas tem vezes que não. Mas a fé vai me ajudar também a enfrentar a minha dor, a enfrentar o luto, a enfrentar o fracasso, a enfrentar a perda, a enfrentar a doença, a morte. E a coisa mais triste, uma das coisas mais tristes da minha vida foi quando eu fui fazer uma encomendação, né, a Ezequias, de um bebê. De um bebê, de um casal que estava sonhando, lutando para ter uma criança. Lutaram, rezaram, fizeram novena, oraram, e enfim ela conseguiu engravidar e teve essa criança. E essa criança morreu com alguns meses, acho que 1, 2 meses, eu não lembro agora. E tá lá, e fazer as exéquias, eu não sabia o que ia dizer. Eu não tinha palavras, eu não sabia. Eu não podia falar, não, essa criança está no céu, está com Deus, é nosso anjinho. Como é que eu vou dizer somente isso para uma mãe que acabou de perder o sonho da sua vida, a luta que ela teve para conseguir? E aquela criança foi embora. Eu não tenho palavras, não sei o que dizer, né? E é nessa hora que você tem que acionar a sua fé. A fé para lidar com uma situação dessa. E aí a fé ou é forte o bastante para te ajudar a superar, ou essa fé vai ou você não tem fé o suficiente e você vai cair porque não tem resposta para uma questão dessa. A não ser que Deus é mais do que tudo e foi Ele que tirou a criança? Não. Mas e daí? Por que comigo, né? Eu acho que a gente para... Por que comigo? Por que aqui? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Por que Deus levou? Por que esse Deus que eu amo tanto, esse Deus que eu acreditei, que me ajudou tanto, não fez com que essa criança se curasse ou permanecesse conosco? Não tem. Não tem resposta. Aí é que entra a fé, e a fé de verdade, de você não ter resposta nenhuma, de você estar na tristeza, na angústia, na dor, mas ao mesmo tempo você se apegar com Deus, com a divindade. Verdade. Nossa, fiquei arrepiada. Essas coisas de maternidade, elas mexem muito comigo, muito. Eu tive uma temporada, assim, né? Eu tive muita dificuldade para engravidar do Fabinho, né? Eu descobri que eu tinha um problema de esterilidade, né? Nas trompas. Mas depois de muito tentar, de muito investigar, e depois do problema ainda foram mais 3 anos de inseminação, fertilização.
E até hoje eu falo com Deus, eu falo assim, ai, Senhor, nem que eu viva mais 100 anos, eu vou conseguir te pedir perdão suficiente por em algum momento eu ter questionado. Eu falo assim, por que o Senhor não deixa? Isso batia assim, sabe? Toda hora. Por que o Senhor não deixa? O que eu fiz para o Senhor? E não se trata disso. Não se trata disso, né? Então, e o Fabinho tem quantos anos hoje? 8, quase 9 já. Quase 9, parabéns. Os questionamentos não eram assim, tão doces. Não eram doces. Eles eram amargos, doloridos, feios. Imagino feios mesmo, assim. Então, quando alguém fala pra mim, o que você tá pedindo pra Deus? Eu não peço mais nada. Eu não peço. Ele deu a maior graça que eu podia sonhar, imaginar. Ele realizou o maior sonho do meu coração. Então, tudo que vem aqui me cabe aceitar, me cabe me alegrar. É desafiador, mas não tem como ser diferente. Sabe que eu ouvi um testemunho uma vez foi num retiro, eu não lembro agora o caso, não lembro muito bem, mas de um casal que sonhava também com uma criança, e essa criança nasceu com um problema sério, né? Nasceu com um problema que ela teria pouco tempo de vida. Pouco tempo de vida. E essa criança, porque não chegou a se ver criança mesmo, porque não chegou a crescer, e ela foi embora depois de pouco tempo de vida. E eles disseram a alegria que nós tivemos de acolher essa criança, de amá-la, fazer que ela se sentisse amada e a gente ser amada por essa criança também. E mesmo sabendo, e quando tive que despedir, que a dor terrível, mas ficava a alegria de ter convivido com ela e como essa convivência foi boa, apesar de tudo, apesar dos problemas que ela tinha, apesar dela não se desenvolver, e a alegria de ter convivido, de ter vivido esse pouco tempo e vivido esse amor intensamente, esse amor de graça, verdadeiramente gratuito, né? Porque eu acho tão triste quando um pai diz assim, eu quero ter um filho, porque quando eu tiver velho, esse filho vai me amparar. Mas filho não é garantia de nada. Nossa, eu acho isso tão horrível. Ou diz, eu preciso ter um filho, porque esse meu filho vai herdar os meus negócios. Né? Até viaja no avião separado, porque se o filho, né, para não morrer todo mundo, para não ficar com os negócios. Então eu pensei, mas que é isso? Egoísmo, né? Que amor é condicionado esse, né? Eu amo porque a pessoa vai cuidar de mim, ou eu amo porque ele vai me suceder, ou vai cuidar dos meus negócios depois, ou eu amo porque vai continuar o nome da família. Que amor é esse condicional? Então, aquele testemunho que eu ouvi, aquilo mexeu muito, até eu fico emocionado até hoje de falar, né? Eu não lembro que doença que era, não consigo lembrar, mas aquele testemunho mexeu comigo porque eu pensei, é isso. E uma vez, agora voltando um pouco, né, se fala da natureza, uma vez eu tinha nascido vários cachorros e eu não sabia o que fazer com eles, né? A cachorra deu cria. E aí eu estava conversando com um homem que tinha cavalos. Eu falei assim, eu perguntei para ele, você vende os cavalos? O que você faz com eles? Eu falei, não, só porque eu gosto. Aí aquilo me estalou. Eu falei, ele gosta, ele cria cavalos, ele gasta um dinheirão para criar os cavalos, não para vender ou para conseguir alguma coisa, porque ele gosta, é por amor. Vou ficar com os cachorros, pronto. Tive tanto problema com aqueles cachorros, eles matavam galinha, eles aprontaram milhões. Mas assim, o amor tem que ser de graça, né? Amor só é válido quando é gratuito. E tem um homem que eu conheci também que morreu recentemente, que ele chamava Moisés. E ele tinha várias cabras e cabritos, né? Ele tinha várias, tinha mais de 20. Ele morava numa situação precária, ele mesmo doente, com câncer, com outros problemas de saúde, ele dormindo mal, comendo mal, vivendo mal.
Mas as cabrinhas as cabrinhas deles estavam lá e elas eram organizadas, tinha hora de comer, todas vinham no lugar. Tinha um lugarzinho certinho delas comerem. Ele falava, dava o sinal, a hora que ele dava o sinal, todas vinham, era um negócio organizadinho. E eu perguntei para ele, o que você vende, você come, o que você faz? Ele falou, não, só por amor. Só cuido. Só por amor. E eu pensei, meu Deus, né? Por amor, simplesmente por amor às cabras, aos cabritos, por amor a esses animaizinhos. Ele não usava nada, não usava deles, não vendia o leite, não vendia queijo, não fazia queijo, não usava para nada, só por amor. Só amor mesmo. Eu pensei, isso é amor de verdade, né? Então, quando a gente ama de fato, você não espera nada, você não pode esperar nada, porque a hora que você esperar alguma coisa já não é mais amor. Acabou o amor. Aí é um amor, aí é outra coisa, é um gostar, é uma paixão, é um contrato, um relacionamento, né? Mas o amor tem que ser de graça, de graça. Já diz a música, né? Que o amor, ele é de graça, não pede nada em troca, né? Não pede. Só se oferece. Ai, que delícia de conversa, padre. Obrigada mais uma vez. A gente ainda tem mais. Ainda tem, não terminou, não. Ainda tem muito papo aqui pra rolar com o padre. Então, segunda-feira, estamos de volta com mais perguntinhas e respostas aqui com o padre. Até já já.